Boa noite. Nós estamos apresentando hoje o lançamento e o convite do 18º FECEF. O FECEF é um festival e será sobre o tema Intuição, o Ser e a Arte. Intuir é o primeiro passo no processo de conhecimento, de criação e de realização. Intuir é a abertura para a transformação, a integração, ações necessárias para o evoluir. Depois desse tempo de distanciamento, cuidado e muito aprendizado, já é tempo de nos encontrarmos e resgatarmos o abraço carinhoso, o olhar que comunica, o coração que se emociona, o pensamento que se integra e as mãos que transformam. Os dias de realização seriam os dias 7, 8, 9 e 10. E o local será o Teatro Judas Iscariotes e o Hotel Daim, onde serão feitos todos os estudos plenários. Dessa vez é bastante diferente. Então nós fazemos o convite a vocês todos. De que mês? Para que nós, Que mês? Setembro. Setembro. Então nós convidamos todos aos nossos habituais e nós possamos trabalhar junto, porque a arte existe em Franca, já existe há 50 anos, o FECEF é o grande prolongamento da arte em nossa cidade. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, então vamos nesse instante cerrar os nossos olhos para que possamos entrar em contato com o plano espiritual, plano este já designado das nossas reuniões, dos nossos encontros de estudo do Evangelho de Jesus, que nós possamos desenvolver aqui um trabalho bastante proveitoso a todos nós aqui, tanto encarnados quanto os desencarnados, que por certo estarão aqui conosco. E assim, na certeza de que contaremos com essa equipe colaboradora da entidade e das reuniões, nós possamos estar sempre juntos estudando o Evangelho. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós estamos estudando o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É a 28º, a coletânea de preces. Então, o Nilson, falhou. Valério. Então, nós vamos passar a palavra a ele, que ele vai preparar o estudo para nós. Fique à vontade, Nilson. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que esse momento seja um momento de iluminação para todos nós, que a espiritualidade possa nos inspirar, nos intuir, para que assim alcancemos os objetivos da noite. Bom, o convite foi feito, para vir falar um pouco sobre essa questão das coletâneas de preces, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º. Onde Allan Kardec, sobre a orientação dos espíritos, ele faz uma menção a respeito do assunto. Então, desde já, o meu agradecimento pela presença de cada um, pelo convite. Agradeço os nossos irmãos internautas, que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais. E a gente, então, vai falar um pouco sobre esse assunto que ele gera, dentro do contexto da nossa busca espiritual, algumas divergências que eu falo que às vezes costuma ter, porque quando Kardec ele transcreve no Evangelho segundo o Espiritismo essas preces, ele não quis dizer que elas são de obrigatoriedade de ninguém de fazer uso delas. Ele coloca ali como exemplo e como ponto de partida para nós, para que a gente possa estar buscando, através dela, o nosso conhecimento. Mas Jesus, quando ele vai sempre orar, ele deixa um exemplo para todos, tanto para os apóstolos, quanto para aqueles que seguiam mais de perto, a forma com que ele orava. Então, se ele ia para o monte, ele silenciosamente, ele se punha aos pés do monte e orava silenciosamente.
Se ele estava na beira da praia, ele se punha ali também, de forma silenciosa, orando ao Pai. Então, os apóstolos acompanhando ele, né, os discípulos, ele estando com ele ali, vendo toda aquela ação, um dia, né, partiu do interesse deles, os sentimentos deles foram tocados para que eles buscassem essa forma que Jesus orava. Então, eles pedem para Jesus, para que Jesus pudesse ensinar eles a orar. Por quê? A gente sabe que naquela época, os templos, né, as sinagogas, eles não eram abertos para o público. Era apenas aqueles doutores, né, os sacerdotes, as pessoas que tinham um cargo ou um poder, ou pessoas que eram consideradas bem vistas ali pela sociedade religiosa da época, essas pessoas podiam entrar e fazer parte do templo. Os demais tinham que ficar do lado de fora. Então, não entravam de jeito nenhum para dentro do templo. E esse conceito, ele foi, assim, por longos e longos anos depois de Jesus. Houve uma mudança nessa regra, né, porque a sociedade pobre, aquela que é miserável, ela não podia fazer parte de estar participando, por exemplo, de celebrações dentro dos templos, até depois, muito depois de Jesus. Com o tempo, isso foi mudando. A gente sabe assim, que existem muitas coisas no nosso planeta Terra que a partir de um determinado século é que foi se abrindo para que o homem pudesse estar realmente interligado a essa ação. E eu vejo assim, que as preces elas estão aqui formuladas para a gente ler e entender o que elas representam para nós. Mas necessariamente eu não preciso utilizar elas e fazer de forma assim, externamente para que as pessoas possam ouvir, para que elas ouçam aquilo que eu estou dizendo. Então ela vem como exemplo para que a gente possa segui-los no nosso coração, na nossa intimidade. E é por isso que Jesus, num dos momentos que ele está reunido com um certo grupo de pessoas, ele fala: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, aos escribas, fariseus e publicanos. Então, quer dizer, ele usou de 4 tribos que se compraziam nos templos e nas sinagogas a baterem no peito quando oravam. Se externavam de forma assim, até agressiva, para que Deus pudesse ouvi-los, como se Deus fosse surdo, né? Então, eles gritavam no meio das praças, nas portas dos templos, conversando com Deus. Então, Jesus condenou essa ação, que não era necessário fazer isso, que nós deveríamos orar silenciosamente, ou seja, entrar em vosso quarto. Qual que é o quarto que Jesus fala? A nossa intimidade. Ele está falando para nós entrar para dentro da nossa intimidade e falar aquilo que a gente gostaria de falar para Deus, né? E hoje a doutrina espírita ela vem mostrando para nós que às vezes nós nem precisamos ficar pedindo a Deus aquilo que a gente precisa, né? Basta a gente agradecer, porque Deus sabe todas as nossas necessidades, que Ele conhece cada um dos seus filhos. Então Ele sabe o conflito de cada um que nós carregamos conosco. Ele sabe a necessidade que cada um tem para Ele poder ajudar. Se a resposta não vem de acordo com aquilo que nós estamos buscando, é porque algo está precisando de ser mudado. Que aí nós precisamos de trabalhar em nós, né? Então, vamos lá. A coletânea, ela começa com um prefácio. E o prefácio, ele vem falando o seguinte, só um parágrafo que eu vou ler, porque o assunto ele é extenso, né? Não dá para a gente guardar tudo assim. Então ele fala, né? Os espíritos sempre disseram, a forma não é nada. Ou seja, a forma não representa nada para nós. O pensamento é tudo. Então a mente é criadora, a mente gera. Então o pensamento fotografa e ele realiza. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Olha que frase interessante para a gente refletir, né? O pensamento é tudo, mas cada um vai fazer a sua oração de acordo com as suas necessidades. Mas o pensamento
ele é a porta que nós temos para nós estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, em comunhão com os espíritos amigos, benfeitores espirituais que nos ajudam, nosso anjo da guarda. Então, se o pensamento é essa porta, o que nós precisamos fazer para que haja essa conexão para com o Criador? Trabalhar o nosso campo psíquico, mudar a forma de pensar. Porque a maioria, quando está com um problema, ela acha no sentido assim, de que a pessoa não é capaz de silenciosamente se comunicar, né, de extravasar os seus sentimentos, levando ele ao encontro de quem ele gostaria, de quem ele desejaria levar. Então nós precisamos, o primeiro passo é a conscientização de que eu sou um ser espiritual, que eu sou um ser psíquico. Então, se eu sou um ser espiritual psíquico, a minha mente é a grande ação de crescimento que eu tenho no meu estado moral. Essa ligação para com Deus, ela se externa de uma forma tão sublime quando eu me coloco o pensamento, deixando o meu pensamento abrir e ir além das minhas cortinas de forma de visão e de sentimento, eu vou conseguir estar muito mais próximo de Deus do que eu imagino. Podem entrar. Ah, tá. Então, essa questão é de saber que a minha vontade é tudo. O meu pensamento é tudo. Então, essa aliança entre vontade e pensamento, ela vai edificar um campo mental onde essa ação vai gerar para nós toda uma mudança em questão de sentimentos, de ajustes, de melhorias e de transformação. Então, o meu pensamento, ele tem que estar muito, mas muito bem lapidado para essa questão. É o meu trabalhar. Porque se eu começar a pensar em Deus e de repente vem ali um conflito meu do dia a dia, uma problemática minha do dia a dia, aí eu já não consigo continuar, dar continuidade na minha prece, né? E os espíritos, eles falam muito. Joana de Ângeles, né, nessa série psicológica dela, ela fala uma coisa muito interessante, que quando nós estivermos fazendo um momento de meditação, que é aquele momento de deixar o nosso campo mental ir além, encontrar-se com os amigos espirituais, a gente fazer aquela viagem interior, eu preciso sair de mim. Então, deixar o meu pensamento, esvaziar a minha mente e depois ir preenchendo os espaços com aquele meditar, que é aquela ação de encontro com a criatura e o Criador. Então, eu vou me elevar. Mas se, dentro desse momento, eu estou ali caminhando os meus pensamentos de encontro para com Deus e, de repente, ele muda totalmente. Eu começo a lembrar de coisas que foram problemas para mim no meu dia a dia. Os conflitos que eu tive no meu dia de trabalho, as minhas realizações que não deram certo, enfim, tudo aquilo que vai comprometer aquele momento de vivência espiritual minha para com o que eu estou buscando, já se perde ali. Existem pessoas que eu trabalho no COEM e eu já tive a oportunidade de ver pessoas, quando a gente está fazendo a meditação, e aí a pessoa se perde naquele momento, naquele labirinto, e aí ela faz assim com a cabeça, né, tentando dar uma balançada para ver se chacoalha tudo ali dentro para recomeçar. Então não é por aí, é você parar, permanecer silenciosamente com o seu pensamento e recomeçar. A gente fazer o recomeço da nossa ação de encontro para com Deus. Então essa questão em que os Espíritos apresentam para nós, eles vão mostrando para nós que não tem necessidade de eu decorar preces, né, de decorar orações. Eu me recordo, quando eu era criança, né, que a gente já ia no centro espírita, minha família é espírita, minha mãe nasceu no berço espírita, e a gente ia no templo espírita lá em Ibiraci, né? E chegava no momento do passe, e o que acontecia? Né? Aquelas senhoras e alguns senhores, né, iam dar passe, então assim, eles decoravam a prece de Cáritas, né? E ali eles iam orando a prece de Cáritas, balbuciando ela assim, de forma para você ouvir,
mas também num tom, assim, numa altura, né? Assim, vamos dizer assim, falando baixinho, né? A oração. E aí eu ficava pensando, eu era criança, eu ficava pensando, né, por que elas oravam falando daquele jeito, né? E aí depois você vai aprendendo com o tempo, conforme você vai estudando a doutrina espírita, estudando as obras básicas, você vai conhecendo que aquelas pessoas, elas tinham boas intenções, tinham muito amor naquilo que elas faziam, porém, elas não tinham conhecimento, porque às vezes eram pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, que não estudavam, que às vezes nem liam uma obra básica. Então ela não tinha conhecimento do que isso representava para elas, mas elas faziam de uma forma muito amorosa e justa, e que tinha um valor muito importante. Então hoje, a doutrina espírita ela vem nos clareando, né, abrindo caminhos, abrindo horizontes para nós, para a gente entender que o orar ele tem que ser de uma forma muito construída intimamente, e a gente procurar externá-lo com a mente, que aí esse é o caminho, né? Mas, se às vezes a gente não consegue, e aí tem necessidade de fazer ela em voz alta, também é louvável. Mas a gente precisa ir treinando a nossa mente. Por que treinando a nossa mente? Aí nós vamos ver, eu notei aqui na folha os tópicos, né, dessa coletânea de prece. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Nós vamos começar pelo Pai Nosso, que é a oração dominical. Por que Jesus faz essa oração? Porque foi aquele momento que ele teve com os apóstolos, né? Onde os apóstolos pediam para ele, Senhor, ensina-nos a orar. E nesse momento, então, Jesus convida eles para um lugar à parte. E aí, chegando nesse lugar à parte, ele vai ter uma relação dele, Jesus, com o Criador, através da oração dominical. E essa oração dominical é uma forma assim, de agradecimento que ele faz para Deus. Era uma forma dele chegar até Deus, usando-se dos recursos da palavra, para mostrar para os apóstolos, porque ele não podia orar em silêncio para os apóstolos, porque eles não iam entender nada da oração que ele estava fazendo em pensamento. Até mesmo porque aqueles espíritos que estavam lá naquela época, juntamente com Jesus, eram espíritos também sequiosos, necessitados, né? Que foram escolhidos pelo Cristo para fazer parte desse apostolado, mas que também ainda tinha as suas debilidades, que ainda tinha as suas fraquezas. Então vai esses espíritos aprender com Jesus uma forma de estar em conexão com Deus. Então Jesus expressa uma oração, que é o Pai Nosso. E aí cada frase do Pai Nosso, ela tem uma representatividade, onde Kardec coloca para nós aqui, explicando o que representa cada uma delas. Então, Pai Nosso que estais no céu, ou seja, meu Pai que estás nos céus, que é o Deus, que é o Criador, e nós somos a criatura. E sendo Ele o Criador e nós a criatura, essa relação nossa para com Ele tem que existir. Porque Ele está sempre em conexão conosco. Apesar da quantidade de seres que existe no planeta Terra, e existe em todos os planetas, aí, em outros orbes, né, que nós sabemos que existe, outros planetas habitados, então Deus jamais perde essa conexão. Ele conhece cada um das suas obras, né, cada um de nós. Então essa relação, quando Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu, ou meu Pai que estás no céu, Pai que estás no céu, ele leva nós a fazer uma reflexão. Esse encontro que nós temos que sair do nosso estado comodativo para estar com o Criador, né? E ele dá sequência nas frases. Então ele vai, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, grande é o seu nome entre nós, bem-aventurado é o seu nome para nós. Então assim, ele vai usando de recursos para que a gente possa realmente chegar em Deus. Então essa ação do encontro, né, santificado é o teu nome, né, olha para ver, santificado é o teu nome. Que relação que tem isso para nós, né, de estar essa presença de Deus nas nossas vidas, né, que alivia, que ajuda, que faz a gente se fortalecer. Venha a nós o vosso reino. Então Jesus, quando ele está aqui, a primeira coisa que ele tenta mostrar para o homem, que o nosso reino não é da terra, não é da matéria,
não é do mundo material, não é do físico, né? Venha a nós o vosso reino, ou seja, qual é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele que está dentro de nós, é o que nós estamos construindo dentro de nós. Então, assim, essa construção, ela só vai ser elevada a partir do momento que a gente ter essa compreensão dessa ligação nossa, né, do reino do Criador. E Jesus demonstrou isso para algumas pessoas que estavam ali ao encontro dele, fazendo com que elas entendessem o que representava isso para o homem, né? E aí teve vários espíritos que, estando ali com Jesus, que despertaram para uma nova era, para uma nova realidade, a transformação moral, aquela transformação que fez com que esses espíritos saíssem aqui da terra e pudessem estar ao encontro do Cristo no reino dos céus. E todos eles que tiveram a oportunidade de estar presente ali com Jesus, Jesus diz a essas pessoas, né, a esses espíritos: vencestes e estarás comigo no reino dos céus. Então, nós temos ali, por exemplo, João, o evangelista, Pedro, com todas as dificuldades, com todas as limitações dele, também consegue no final fazer, né, com que essa oportunidade, o trabalho que ele ainda conseguiu realizar, fizeram com que ele alcançasse também a glória do reino dos céus. Maria de Magdala, Joana de Cusa. Então, assim, a própria Mãe Santíssima, que era um espírito elevadíssimo, né, que hoje cuida dos suicidas, que cuida das pessoas que desencarnam de uma forma, assim, às vezes extravagante, né? A Mãe Santíssima está lá cuidando dessas pessoas, ajudando elas. A primeira coisa que ela faz quando ela se desencarna, ela pede para Jesus, que Jesus veio acolher ela. E ela pede para Jesus que a primeira coisa que ela gostaria de fazer era visitar Judas Iscariote. E ela vai lá, nas mais profundas ações umbralinas, encontrar com Judas. E lá ela tem um diálogo muito amoroso de mãe para com ele, né? Resgatando ele daquele lugar que ele se encontrava. Porque Jesus visita ele lá, né? Mas não era o tempo ainda dele sair daquele estado que ele se encontrava, porque era muito recente, né, o suicídio dele. Mas Jesus vai lá e visita ele, Jesus envolve ele num plasma de luz, para que ele pudesse ser protegido, né, das ações vampirizadoras daqueles espíritos que influenciam negativamente para o mal. Então Jesus faz toda essa ação, mas depois Maria vai e retira ele daquele estado em que ele se encontrava. Fala para ele: meu filho, vem comigo, né? Já vencestes o teu tempo. E aí ela faz todo um trabalho de envolvimento, orando, e tira ele daquela situação. Aí a gente vê a importância da oração, né? Então, continuando no Pai Nosso, né? Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Perdi aqui. Seja feita a vossa vontade, né? Então, seja feita a vontade dele, não a nossa. E muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Muitas vezes nós cobramos tanto de Deus para Ele fazer por nós, e às vezes Ele está fazendo, mas assim, o nosso estado de incompreensão, a nossa limitação, nos prende às questões da matéria. E aí nós não conseguimos receber. Certa feita, conta um caso assim, bem rapidinho, né, o Chico conta que ele tinha um companheiro assim, conhecido dele, né? Ele ia no centro espírita, ele abria o centro espírita, ele limpava o centro espírita, colocava água nos copinhos, distribuía as mensagens, organizava tudo. Ajudava no trabalho do passe. Porém, ele tinha fortes dores no joelho. E há mais de 40 anos ele tratava naquela casa ali, tentando receber o alívio das dores. E porém ele via que pessoas chegavam no centro espírita, recebia todo o tratamento, todo o envolvimento, e ia embora bem. Falava: nossa, graças a Deus, o trabalho foi muito importante para mim, eu melhorei, estou muito bem. E outra, vem outro, né? E aí sempre tem um que fala: mas eu estou tratando aqui, mas ainda não fui beneficiado. E aí, esse irmão, um dia, participando de uma reunião de desobsessão,
ele pergunta para o espírito amigo, escuta, eu faz mais de 40 anos que eu frequento a casa e eu tenho fortes dores do joelho e eu vejo que irmãos nossos vêm pela primeira vez na casa, já é beneficiado e vai embora, feliz porque recebeu a cura. E eu estou aqui nessa luta, olha, eu ponho água no copinho, distribuo mensagem, eu limpo o centro, eu abro o centro, eu fecho o centro, eu ajudo no passe e não recebo nada. Eu acho que Deus deve ter algum problema comigo. Ou ele não lembra de mim. Aí o espírito amigo fala para ele, meu irmão, veja quando estás equivocado. Há 40 anos você sente essas dores. Porém, você deveria ter gratidão, porque Deus foi muito generoso para contigo. Não era para você andar. Mas a misericórdia divina, vendo todo o seu esforço, vem te auxiliando, te fortalecendo, para que ainda assim, mediante as suas dores, você continue andando. Porque não era para você andar. Era para você estar preso a uma cadeira de rodas ou em uma cama, com suas pernas paralisadas. Então a gente vê que a confiança dele, ela se esvairiu a partir do momento que ele vê pessoas chegando na casa espírita e se beneficiando com a cura, e ele não. Mas ele recebia a maior cura, sem saber que ele estava recebendo, que era a proteção divina para ele continuar andando. Né? Então, às vezes, assim também agimos nós. Às vezes nós estamos num estado de tristeza, de angústia, né, de depressão, e a gente não enxerga nada na nossa frente, não vê nada no nosso caminho. Nós perdemos a ilusão do viver, nós perdemos a razão do viver e desistimos de fazer qualquer coisa, porque nós perdemos o estímulo. E aí, o primeiro pensamento que vem, nada para mim dá certo, ninguém gosta de mim, até Deus esqueceu de mim. Até Deus me deixou de lado, quando na verdade somos nós que ainda não conseguimos entender a providência divina na nossa vida. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, o alimento. Né? Tem uma passagem no Evangelho que eu acho muito linda, né? Quando Jesus fala, né, que os corvos, né, as aves do céu, tudo alimentam, né, não morrem de fome. E elas não têm celeiros fartos, elas não têm celeiros cheios de alimento para elas comerem. Porém, elas alimentam, né? Elas sobrevivem e alimentam. Por que nós morreríamos de fome? Apesar de que, às vezes, a gente tem, né, alguns casos aí de morte por inanição, né? Ou, assim, exatamente por passarem algumas dificuldades. Mas, assim, eu não preciso de pedir o alimento para Deus, para que Ele não farte na minha mesa, de uma forma extravagante, porque muitas vezes as pessoas falam, como eu gostaria que a minha mesa fosse mais farta. Às vezes o pão que Deus está dando para nós comer no nosso dia a dia, é aquilo que nós precisamos para a gente viver. E o Chico foi um exemplo para nós nessa situação. Quando ele tinha lá os pobres dele, né, e às vezes ele não tinha nada para levar, ele abria os armarinhos dele lá, o salarinho pequenininho, ele abria os armarinhos dele e via que não tinha nada. Aí eu falava para a Luísa, minha filha, o que eu vou fazer? Hoje eu não tenho nada para levar para meus irmãos. E aí aparecia Bezerra de Menezes, falava, prepara uma água, vamos levar água para eles, né? Aí a gente pensa assim, mas levar água, né? Que supérfluo, né? Mas não é. Bezerra, ele tinha, né, poderes espirituais ali, vamos dizer assim, que ele conseguia magnetizar a água, fluidificar ela, né, colocar elementos na água para que a água pudesse sustentar aquelas pessoas famintas, necessitadas, como ele tinha feito quando encarnado. Né? Encarnado ele fez isso. Então, assim, a gente vê a importância do nosso conhecimento, né, do nosso entendimento numa situação dessa. O quanto é importante eu entender o que representa isso para mim. De eu buscar o pão divino de uma forma humilde, de uma forma simples, sem ser agressivo, sem ser revoltado. Porque tem gente que se revolta, porque come um arroz com feijão apenas. Tem gente que se revolta por comer um arroz, feijão e um macarrão, que ele tem uma mesa muito mais farta, mas é aquilo que nós temos condições de comer hoje. Por quê? Talvez no nosso passado, nós deixamos levar, né, pela fartura,
e nunca pensou no semelhante. Eu costumo dizer que, assim, às vezes o nosso estado de pobreza é uma das melhores condições que a gente tem para enxergar o nosso semelhante e ver as necessidades que eles possuem, principalmente a espiritual. Recentemente, dentro de um caso de visitações, né, um dos companheiros nossos foi visitar uma família, e nessa visita que ele fez à família, levou o alimento, né, e levou o evangelho. E fez o evangelho tudo, né, foi uma vez, duas, três, assim, 3 meses seguidos, levando o evangelho todos os dias da visita, que era no fim de semana. E aí, de repente, ele parou de fazer a visita, né? Não sei por que cargas d'água, ele não quis voltar mais. Aí a pessoa tinha o telefone dele, pegou o número do WhatsApp dele. E aí a pessoa mandou uma mensagem para ele dizendo assim: olha, nós estamos sentindo a sua falta. Mas nós estamos sentindo a sua falta não é por causa da cesta, do alimento que você vai trazer, não. Nós estamos sentindo falta do estudo do Evangelho. As explicações que você dá para nós, que faz a gente despertar, buscar uma nova realidade para a vida. Olha a importância. Olha o que o Evangelho representa para nós e para o nosso irmão. Pessoas que às vezes nunca ouviu falar de Espiritismo, e quando você vai lá, faz uma leitura do Evangelho, explana o Evangelho para eles, explica para eles, né? Faz uma vibração positiva ali, você muda totalmente o plasma daquela energia, né? Você faz fluir uma energia nova, você traz aquelas pessoas para uma nova vida, para uma nova realidade, que é o despertamento espiritual, de buscar a Jesus, né, de estar buscando os amigos espirituais, nossos anjos da guarda. E aí, quando ele faz, né, aí ela liga falando isso para ele me liga e fala para mim assim: nossa, eu estou morrendo de vergonha. Eu falei: por quê? Não, eu parei de ir lá fazer as visitas e a senhora me ligou falando que está esperando a gente voltar para continuar o estudo do Evangelho. Eu falei: olha, então, não deixa de fazer, porque é uma porta que se abre para nós, para o nosso crescimento, para a nossa mudança, para a nossa melhoria. São recursos que às vezes nós não deparamos o que ela representa para nós. E o Chico fazia isso com muita sabedoria, né? Aí vem a parte do perdão, né? Que vem falar assim: perdoe as nossas dívidas conforme perdoamos os nossos devedores, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o que acontece? Esse foi um dos maiores legados de Jesus, levar o homem a fazer uma reflexão sobre a questão do perdão. Perdoar, né? Nós precisamos aprender a nos perdoar, em primeiro lugar, certo? Trabalhar o auto-perdão em nós, para depois trabalhar o perdão ao nosso próximo. Porque não adianta nada eu querer trabalhar o perdão com o nosso próximo se eu estou revoltado comigo mesmo, se eu estou brigando comigo mesmo, e não consigo entender o porquê de muitas questões que eu passo aqui no planeta Terra. Então, eu preciso de ter esse entendimento. Então, a ação do perdão, ela começa para comigo. Né? E eu falo muitas vezes que a maior forma de perdão que Deus nos dá é a reencarnação. Quando Ele abre uma porta para você voltar e tentar recomeçar, refazer a sua história. Então, essa é uma forma de perdão divino. Porque Ele nos perdoa constantemente, todos os dias, todas as horas. Mas nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos, né? Porque aí nós estamos desenvolvendo o amor dentro de nós, que é o auto-amor. E aí nós vamos desenvolver para com o nosso próximo, né? Então, tudo isso são questões importantíssimas para o homem, né? Buscar primeiro o perdão para contigo e depois para com o teu próximo. E, então, pede para não deixar a gente cair nas tentações, né? Nas malhas da tentação. Então, por que não deixar nós cairmos na malha da tentação? Porque ainda nós somos espíritos em evolução. Nós somos espíritos fragilizados. Espírito que muitas vezes
se revolta com muita facilidade, que se perde no meio do caminho por qualquer situação que deixa a tristeza, a mágoa, o ressentimento, né, dominar a nós mesmos. Então, não deixai cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. De que mal? O mal que está conosco mesmo. Aquele mal que muitas vezes nos perturba. Às vezes a pessoa fala assim, eu, graças a Deus, eu não tenho nada de maldade dentro de mim. Mas em uma primeira oportunidade, a gente vê o estado de irritação do ser. E aí quando a gente vê essa condição de irritação, isso é o quê? É ira. E se é ira, é porque nós ainda estamos equivocados nessa questão da maledicência, né? Bom, agora nós vamos trabalhar as preces, né, os tipos de prece, né? Já fizemos a oração dominical, a explicação dela, sobre as reuniões espíritas, né? Por que nós devemos ter uma preparação para a gente fazer uma reunião espírita? Porque nós não podemos fazer uma reunião de qualquer jeito, né? Imagina que nós chegando aqui todo mundo, cantando, dançando, fazendo bagunça e faz uma reunião de desobsessão. O que vai acontecer? Todo mundo vai voltar obsediado para casa, né? Então, nas reuniões espíritas, nós precisamos muito ter essa preparação. Chegar no centro espírita de uma forma educada, entrar para dentro do centro espírita de uma forma silenciosa. É lógico que a gente não vai deixar de chegar e cumprimentar as pessoas, de abraçar, porque isso é um compromisso nosso, né? É o estado da fraternidade, do amor, a gente acolher os nossos irmãos, né, para que sejam bem-vindos e tudo mais. Mas nós não podemos permitir algazarra dentro do centro espírita. Então essa preparação para as reuniões espíritas, elas são muito fundamentais para nós. Por quê? Porque nós vamos embora bem. Vocês já ouviram alguém sair do centro espírita e dizer assim, nossa, eu estou indo embora pior do que cheguei? Vocês já ouviram isso já? Não? Eu já. Eu já ouvi pessoas dizer isso. Tá? Eu participei de uma reunião era desenvolvimento mediúnico, né? No comecinho do desenvolvimento da mediunidade, eu fui participar de uma reunião. Era uma reunião, quem dirigia ela era o Sr. José Barbosa, lá no Lar de Ofélia, no Centro Zé Rusque, que hoje é a Instituição Espírita Cristo Consolador. E eu comecei participando com o Sr. José Barbosa. E tinha uma senhorinha lá que todas as vezes, acabava a reunião, ela falava, estou indo embora pior do que eu cheguei. Eu falei, alguma coisa está errada, né? E aí um dia eu falei para o Sr. José Barbosa, conversa com ela, porque assim, eu acho que não está tendo entendimento da parte dela de como ela deve chegar no centro espírita, de trabalhar o pensamento dela, ter um conceito do que representa essa reunião para ela. A preparação que nós precisamos fazer no nosso dia, começando desde manhã e preparando o nosso dia para a gente chegar no centro espírita bem, ou de uma forma consciente de que ali é o meu bem-estar, que ali eu posso sair muito melhor do que eu estou chegando. Porque se eu estou indo embora para casa pior do que eu cheguei, está totalmente errado. Não está certo, né? E aí a gente precisa conversar com as pessoas no final da reunião, saber se está tudo bem, né? Se tem alguém, às vezes, que está com uma influencinha ali que conseguiu absorver e não conseguiu desfazer, né? Então, isso é muito importante para nós. Então, essa preparação é fundamental. Pelos médiuns, né, ela entra nesse conceito que eu acabei de dizer, né? Os médiuns, principalmente, eles precisam estar muito bem preparados para chegar no centro espírita e ter ali um bom envolvimento. Ele poder dar passividade para que os espíritos utilizem dos recursos mediúnicos dele e, ao terminar, ele sair bem. Porque se ele sair doente, ele não está pronto ainda para o trabalho. A gente tem que trabalhar com o médium. Por isso que é muito importante o estudo da mediunidade. Hoje os centros espíritas são muito blindados aí do COEM, né? Então a gente precisa de ter essa condição de conhecer todos os recursos da mediunidade, eu médium, como eu devo me portar, e eu estar participando ativamente do trabalho, mas consciente. Os meus pensamentos sendo o campo de abertura. Até mesmo porque a mediunidade é um fator orgânico. E a manifestação ela é apenas de mente para mente.
Então, eu não posso absorver os problemas que o espírito ainda carrega com ele e deixar dominar o meu campo físico, né? A outra questão, ela entra na prece para si mesmo, né? Quando a gente deve orar para nós mesmos. Isso a gente precisa fazer constantemente, estar orando por nós mesmos. Mas a gente não precisa parar de fazer nada para orar para nós mesmos, né? Porque nós podemos fazer isso através do pensamento. Posso estar andando, trabalhando, vou orar e vou conversar com Deus através do meu pensamento. Então, orar por mim mesmo é muito importante, porque é uma forma também de estar recebendo proteção, de envolvimento, né? Apesar de Deus saber todas as necessidades nossas, ainda assim, eu preciso ter essa preparação. A outra questão, ela entra na parte do anjos guardiões, né, dos espíritos protetores. Então, como a gente faz para ter essa conexão com os espíritos protetores, com o nosso anjo guardião? É muito importante nós ter essa ligação, porque ele está constantemente ao nosso lado. Se alguma coisa comigo não está bem, a culpa não é do benfeitor, é minha. É porque alguma coisa não está legal comigo. Os meus pensamentos não estão interligados com esse espírito, né? Então, eu preciso ter essa conexão com eles. É o meu encontro com ele, através do meu pensamento. A gente está pedindo para ele vir nos ajudar, a gente está nos fortalecendo, né? Não querer exigir deles aquilo que é de responsabilidade minha, mas contar com eles para essa proteção, para esse auxílio, né? E também a outra refere-se à questão dos espíritos, né, para afastar os maus espíritos. É relacionado com a influência que os espíritos podem atuar em nossa vida. Os espíritos podem nos influenciar, está lá a pergunta no livro dos espíritos, né, e a qual os espíritos respondem, muito mais do que imaginais, né? Muito mais do que nós podemos imaginar. Mas eles só vão fazer isso a partir de que momento? A partir do momento que nós abrimos guarida, né? Nós permitimos ele envolver a nossa mente. Por que existem os casos de obsessões? Porque nós nos perdemos em um labirinto chamado desligamento da mente. Ou seja, a gente se deixa levar por aquele labirinto ali e esquece que a gente precisa ter essa conexão, que é o fortalecimento da nossa mente, de estar em relação com o Criador, com os espíritos superiores, com Jesus, enfim. E principalmente conosco mesmo. Às vezes nós esquecemos até de nós, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com os problemas materiais que a gente esquece do nosso bem-estar, do que nós podemos fazer para a gente ficar bem. Aí depois nós temos a outra que é a questão da corrigenda, né, de um defeito. Orar para pedir a Deus para corrigir algum defeito que carregamos conosco. Então, assim, nós precisamos de lutar conosco mesmo, brigar conosco mesmo, para vencer alguns males que ainda temos conosco. Mas contando também com a ajuda dos espíritos superiores, do nosso anjo guardião, principalmente, né? Pedindo a ele para nos fortalecer. Quando nós tiver algum desvio de conduta relacionado com esse envolvimento espiritual que nós precisamos de ter, então a gente poder fazer ele através do quê? Através da oração. É pedir a Deus para nos ajudar a vencer aquele mal que ainda está conosco. E depois vem a prece, né, de agradecimento, que é você agradecer os espíritos por ter te ajudado. Agradecer a Deus pelos benefícios que a gente recebeu. Porque assim, receber é bom, mas agradecer é melhor. Mas muitas vezes a gente vê que as pessoas não preocupam com essa questão do agradecimento, né? E a maior forma de nós estar em conexão com Deus é essa, a gratidão que nós temos que ter por aquilo que nós recebemos todos os dias. Eu falo que só o despertar, todas as manhãs, quando nós abrimos os olhos, e a gente ter a certeza de que nós podemos ter a oportunidade de viver mais um dia encarnados aqui, já é muito importante. Principalmente quando a gente tem aquela preocupação com a morte, né? A gente se preocupa ainda com as questões do fenômeno morte. Vamos voltando aqui, né? Pedir
Força para resistir uma tentação. Também é outra questão, né? Quais são as tentações que nós temos no nosso dia a dia? Tantas, né? As materiais são as mais fortes que batem em nós, né? Aquelas que, assim, vêm na nossa mente de uma forma tão tranquila, né? Abre a portinha lá e entra, e às vezes a gente permite. E tem vezes que a gente não consegue se libertar tão facilmente porque ela se impregna na nossa mente e a gente fica lutando para conosco mesmo, tentando sair daquela situação e a gente não consegue ter aquela concentração, né, de estar ligando-se com os espíritos superiores para ajudar, e você tenta e fala, não é possível, não estou conseguindo me concentrar aqui para mudar essa situação. Então alguma coisa também não está legal conosco. Aí é hora da gente parar, dar uma refletida e repensar os nossos caminhos, para a gente não cair em tentação. E depois também vem o ato de agradecer quando nós conseguimos atingir essa resistência, de sair, né, dessa situação aí, de resignar-se diante daquele problema ali, né? Porque muitas vezes nós revoltamos. E aí, quando nós revoltamos, a situação piora. Aí depois nós temos que agradecer quando nós libertamos. Demora o tempo que for, mas a gente precisa estar tendo esse sentimento de gratidão, né? Das aflições da vida. Bom, essa aqui, nós que estamos encarnados aqui, temos todo dia, né? Todo dia nós passamos por essas aflições, né? Tanto é que está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? É um capítulo inteiro tratando do assunto das aflições. Por que sofremos? Por que nós temos necessidades? Por que nós ainda não conseguimos superar certas questões de espírito que ainda temos conosco? Então, esse capítulo 5 é uma forma de nós... Assim, ó, um dia eu participei de um encontro com o orador lá de Cambé, o Júpiter, e ele falou uma coisa muito interessante, que é a questão do... Quando ele fala assim, ó, quando as pessoas chegam no centro espírita, a primeira coisa que a gente faz é dar o evangelho para ela se ela não tem. E aí a gente fala para ela estudar o evangelho inteirinho, mas reforçar no capítulo 5, porque aí a pessoa vai saber o porquê que ela tem doenças, porquê que ela tem conflitos, porquê que ela tem adversidades. E é realmente esse capítulo que a gente vai entender. Por que nós sofremos? Por que nós temos aflições? Por que às vezes eu fico triste? Por que às vezes eu fico magoado? Por que às vezes eu me revolto? Por que às vezes eu falo mal dos outros? Eu critico, né? Então esse capítulo 5, apesar do Evangelho ser todo, né, para nós, ele vai falar muito sobre a caridade, né? Todos os capítulos têm essa ação da caridade, e a caridade para com o próximo, ela entra na questão do amor, né, do respeito, as virtudes que nós desenvolvemos em relação ao outro, né? Então agradecer por essas aflições também, a gente tem que ser muito grato a Deus quando a gente vence essas aflições no nosso dia a dia, o tempo corre. Falar sobre o ato de submissão e resignação. O que representa isso, né? Submissão está o quê? Submeter, né? Então, assim, nós precisamos submeter às leis divinas. E muitas vezes nós queremos infligir as leis divinas. E a gente pensa assim, que às vezes quando a gente vai infligir as leis divinas, nós só vamos tapear Deus. E o negócio não é por aí, né? Tanto é que tem até uma brincadeira, né, que é um provérbiozinho que fala assim, que Deus, cansado do homem pedir tantas coisas para ele, um dia quis tirar umas férias, né? E um vem dar uma sugestão para ele ir para um tal lugar, outro para outro, né? Para a Lu, para a ilha de Java, para esconde aqui, esconde ali. E aí vem um dos serviçais e fala para ele, senhor, que tal se o senhor se escondesse no coração do homem? Né? Por que esconder no coração do homem? Porque quando o senhor se esconder no coração do homem e o homem te encontrar, é sinal de que o homem passou a conhecer a si mesmo. Ou seja, está despertando quem ele é, das suas necessidades, das suas fraquezas e tudo mais. Então esse sentimento de gratidão a Deus, ele tem que ser constante na nossa vida, em todas as situações que a gente for favorecido.
fazer prece diante de um perigo eminente, né? O que sejam esses perigos eminentes? Coisas que nós nos colocamos no nosso dia a dia. A vibração que nós colocamos, né, o pensamento nosso, ele é muito influenciador. Então, se, por exemplo, nada acontece, como a gente sempre fala, nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um motivo de ser. Por exemplo, se eu passo... Então, assim, a questão da problemática do pensamento, que a gente vai cair num perigo, que a gente vai sofrer as consequências. Entendeu? Que consequências são essas? Aquilo que me levou os pensamentos. Então, por exemplo, se eu começo a abrir a minha mente para um suicídio, o que vai acontecer? É um perigo. Então, se eu não trabalhar isso em mim, o que vai acontecer? Eu vou suicidar. Então, eu preciso trabalhar a minha mente para não deixar cair num problema deste. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, que o suicídio vai aliviar as nossas condições de vida aqui na Terra, quando na verdade não. O despertar do lado espiritual, na erraticidade, que é o grande problema. Né? Todos os espíritas suicidas, quem leu o livro Memórias de um Suicida lá, vê o que o Camilo fala a respeito do suicídio. Né? E depois ele não queria nem reencarnar, de medo de chegar aqui e passar por novas situações que levasse ele novamente a cometer o suicídio. Então, esse é um dos perigos. Outros perigos que nós nos colocamos é o volante, né? Quando a gente quer dirigir em alta velocidade, então a gente precisa orar e pedir a Deus para tentar dar uma acalmada na gente aí, dar uma refrigerada na nossa mente, para a gente ir mais tranquilo. E temos tantos outros perigos, por exemplo, aquilo que eu vou somatizando no meu pensamento e que vai gerar doença em mim. Né? A doença, ela não nasce no corpo físico simplesmente por nascer. Não, nós somatizamos ela no nosso organismo, nos órgãos. Por quê? O nosso pensamento está doente. E se o meu pensamento está doente, se o espírito está doente, ele vai somatizar no corpo físico. Então, nós precisamos estar sempre alerta, orando, né? Para a gente ter esse equilíbrio, para a gente saber passar por essas ações, tendo o equilíbrio para superar. Outra questão, no momento de dormir, a gente orar, isso é muito importante, né? A oração no momento de dormir, porque se evita da gente passar por influências obsessivas. A gente sempre vê, né, os oradores falar que quando a gente deseja algo e a gente não consegue realizar no nosso momento que a gente está em vigília aqui, né, acordados, a gente faz no estado do sono. Que aí o espírito está livre da matéria ali momentaneamente e ele se encoraja a cometer erros que às vezes ele não quer cometer quando ele está acordado. Né? Então, isso realmente acontece. Quantos sonhos que a gente não tem totalmente perturbadores, desequilibrados. Por quê? Porque nós somatizamos isso na nossa mente. Nós não colocamos para fora. Raul Teixeira ele fala assim, é que nós carregamos uma máscara tão grande conosco, tampando realmente quem nós somos, para tentar sair, né, driblar no meio social, família, quem realmente nós somos. E é uma verdade. Tanto é que tem um livro do Emmanuel, que é o Vinho de Luz, se não me parece, que tem o texto Capas, né, que ele fala a respeito dessa questão. Que nós usamos uma capa que impede de saber quem nós somos verdadeiramente. Previsão da morte, né? Eu espero que eu não tenha essa intuição de que eu vou morrer logo, né? Deixa cair duro ali, pronto. Mas tem aquelas pessoas que têm percepção de que vai morrer, né? E quando a gente sonha que um familiar da gente vai morrer? Certo? Então, assim, o tempo está esgotando, só tem mais 3 minutinhos, mas assim, eu tive um sonho, certa feita, com meu avô. E meu avô fazia 35 anos quando eu tive esse sonho com ele. Ele estava num plano que ele iria passar para outro plano mais elevado. E era um salão enorme, lotado de espíritos, né, desencarnados, encarnados. E aí, meu avô estava despedindo daquele pessoal para ir para esse plano. E aí eu cheguei perto dele e comecei a conversar com ele.
E ele vai para a janela. Quando ele vai para a janela, eu vou junto. Chegando lá, ele começa a chorar. Falei, vô, mas o senhor tinha que estar feliz, o senhor vai para um plano mais elevado. Por que o senhor está chorando? Ele falou, não, é porque eu vou precisar de esperar 3 filhos meus que vão chegar. Eu falei, mas quem? Mas que eu curioso, né? Perguntei, quem? Ele falou, não, eu não posso te revelar agora, mas você vai saber com o tempo. E realmente, eu soube depois. Aí eu sonhei que eu estava num velório, eu via meus primos chorando, mas não via minha tia, era a irmã mais velha da minha mãe. Eu peguei e falei para minha mãe, falei para 2 filhas dela. Assim, saiu, não programei de falar, mas saiu para elas. Falei, vai ser aniversário da mãe de vocês, vamos fazer uma festa para ela, que vai ser o último aniversário dela que vocês vão comemorar. Mas por quê? Falei, porque eu sonhei, contei o sonho. Aí programando os passos, fizemos a festa. Antes de fazer a festa, eu sonhei. Eu me via eu sentado numa pedra lá no cemitério Santo Agostinho, chorando. Falei, minha mãe vai morrer. Aí eu sonhei, mais ainda, que eu estava no velório, eu não via minha mãe, não via meus irmãos. Via toda a parentela, mas não via meus irmãos e nem minha mãe. Eu falei, minha mãe vai morrer. Quando foi dia 20, a minha tia morreu dia 31 de maio de 2004, eu sonhei em 2003. Ela morreu dia 31 de maio de 2004 e minha mãe morreu dia 11 de julho de 2004. E depois, 3 anos depois, morreu um outro irmão da minha mãe. Né? Então, assim, a minha mãe, antes dela desencarnar, ela falou, preciso conversar com você. Olha para você ver a ligação espiritual que a gente tem. Ela me disse assim, olha, eu gostaria de pedir uma fineza para você. Ela me usou essas palavras. Aí eu falei, pode falar. Ela falou, olha, você sabe que seu irmão tem 5% de direito nos direitos da casa. Então, não deixa isso esquecido. Faça favor de passar a parte dele, porque ele tem direito. Eu falei, mãe, por que você está preocupado com isso agora? Aí ela falou para mim, você sabe. Eu falei, sei o quê? Não, tu sabe. Não precisa eu te falar, tu sabe. E aí, o meu sobrinho perdeu a perna num acidente de moto, e aí nós fomos fazer um almoço beneficente para ele. E no dia que nós estávamos fazendo esse almoço beneficente, a minha tia já tinha desencarnado. Aí sentou os irmãos tudo numa mesa, e ela junto. Ela vestia a blusa, tirava a blusa, vestia a blusa. Isso era dia 27 de junho. Aí meu tio falou assim, nossa matriarca faleceu agora, quem vai ser a nossa matriarca é a Marcina, que era a segunda mais velha. Aí ela falou assim, morreu a mais velha e vai morrer a mais nova. Ela falou na mesa para todo mundo. Meu tio levantou e foi lá dentro. Está com algum problema, sua mãe? Falei, não. Mas ela falou umas coisas ali que eu acho que ela não está bem. Falei, não, depois na conversa. E aí, aconteceu. Dia 30 de junho, minha mãe internou, já direto na UTI. E dia 11 ela faleceu. Então, assim, a ligação nossa nesse quesito de previsão de morte acontece. Muitos espíritos sabem que vão desencarnar. E, às vezes, algum familiar também vai saber. Né? Por quê? Devido à afinidade, ligações que nós temos. Então, essa preparação é muito importante. Como nós devemos fazer? Senhor Valentim, o tempo deu. Paramos por aqui, depois voltamos e completamos esse assunto. Falta muito? Falta só... Não, falta bastante, hein? Então fica para outra vez. Podemos até finalizar falando sobre a questão da parte final, que é questão da obsessão, né, que eu acho que é um assunto muito importante, que é relacionado a forma que nós devemos trabalhar a obsessão para conosco. Né? Quando nós descobrimos que nós estamos obsediados. É difícil, mas a gente precisa ter essa descoberta. Né? Então, quando a gente sentir que a gente não está bem, na questão da obsessão, o pensamento nosso está vagando muito, a gente trabalha ele usando as preces, né, que tem até como exemplo no final do Evangelho. Viu? Uma boa noite a todos, muito obrigado, me desculpem aí não concluir o assunto, mas a gente volta em uma outra oportunidade e termina. Tá bom?